Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sou Luciene, estamos aqui para mais um momento, de Evangelho Terapia. Que Jesus nos abençoe a caminhada, conduzindo esse instante ao melhor aproveitamento possível. Hoje nós faremos mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, onde diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Onde veremos a característica admirável do bom cristão, que é a beneficência modesta. Temos na caridade a modéstia real, aquela em que não se faz questão de se mostrar, quando a gente dá alguma coisa. Mas também temos aquela falsa modéstia, aquela em que se oculta uma mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar assim aparecer um pedacinho, olhando em volta se alguém não o viu ocultar. Jesus nos diz que os que fazem o bem ostentamente já receberam sua recompensa aqui mesmo, restando receber lá em cima apenas a punição pelo seu orgulho. Jesus nos deixa um belo exemplo no item 5 e 6 do Evangelho, deste capítulo, com o óbolo da viúva, aonde, sentado diante do tesouro do templo, onde ele observava o que o povo ia lá colocar o dinheiro e que a quantidade que as pessoas depositavam. E ele viu que elas depositavam muito. E vendo uma pobre viúva que deixou ali somente 2 moedinhas, então Jesus chama os discípulos, fazendo-os ver que a viúva, naquele caso, ela deu muito mais do que todos os outros, que lá colocaram aquele seu rico dinheiro. Pois o rico, ele dá do que sobra, da sua abundância. Porém, a viúva, ela tirou do que ela precisava muito para viver. Mas ela conseguiu repartir, o pouco que ela tinha com a igreja. Nisso vemos que muitos por aí dizem que não fazem caridade porque não tem dinheiro, recurso suficiente, Mas Jesus, mais uma vez, ele nos ensina que a verdadeira caridade é aquela que nos faz pensar nos nossos irmãos antes de nós. E que se observarmos bem o nosso irmão, ele pode estar precisando de ajuda, não só material, mas também daquela ajuda onde nós podemos empregar os nossos talentos, nossa inteligência, nossa força, nosso trabalho, E nisso estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Aquele que quer sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos, ele encontra 1000 ocasiões para ajudar, que as procure e ele as encontrará. Pois não há ninguém que, gozando livremente de suas faculdades, não possa fazer um serviço qualquer, levar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, fazer visitas. Na falta de dinheiro, cada um não tem seu esforço, seu tempo, seu repouso, dos quais não pode dar uma pequena parte? Será mesmo, meus irmãos? Bem, aí está, também o óbolo do pobre, e o dinheiro da viúva, neste sentido. Outra coisa que Jesus nos pede também é que façamos o bem sem esperar nada em troca. Por isso ele nos diz que quando der algum almoço, não convidemos somente os nossos amigos, nossos irmãos, mas que convidemos os pobres e também os estropiados, os mendigos. Certamente Jesus não quis dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir em nossa casa, em nossa mesa, somente os mendigos da rua sempre. Em sua linguagem figurada, ele quis nos dizer que escolhamos para a nossa mesa aquele que não tem condições de estar retribuindo aquilo que eu estou oferecendo. Pois eu ofereço um jantar imaginando que a pessoa uma hora vai me convidar, para ir jantar em sua casa também.
Porque muitas vezes, irmãos, nós reclamamos. Caramba, eu estou sempre convidando fulano para vir comer em minha casa. Mas ele até hoje não teve coragem de me chamar nenhuma vez. Ô, filha de vaca! Não é assim mesmo, meus irmãos? Eu lembro que eu já fiz isso há muito tempo na minha casa. Como a gente é egoísta, né, irmãos? Então, que não esperemos esta retribuição também. Quando você der um prato de comida para algum mendigo e ele não te agradecer por isso, não fique aguardando um elogio para a sua comida, pois assim estará esperando que esse mendigo lhe seja grato por aquele prato servido. E se for assim, meus irmãos queridos, nós estaremos entrando em outro item, né, do Evangelho de hoje, que nos fala dos benefícios pagos com a ingratidão. Se fazemos caridade pensando em receber reconhecimento pelo que fazemos, nós mostraremos que temos muito mais egoísmo do que a verdadeira caridade. E o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. Uns e outros chegam a dizer: oh, mas eu fiz tanto por aquele malagradecido e ele não teve coragem de dizer nenhum obrigado para mim. Ah, menina, mas outro dia eu dei um prato de comida para um pedinte e ele ainda teve coragem de reclamar que estava frio. Se você reclamar dessa queixa, meu irmão, você estava esperando gratidão. E se destes a comida aguardando agradecimento, o seu orgulho falou muito mais alto. O Evangelho nos diz, meus irmãos, que devemos fazer o bem com desinteresse, sem deixar-nos desencorajar com as decepções. Que Deus permite que sejais pagos com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Jesus diz: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos tivesse sido feito. A instrução dos Espíritos neste capítulo nos diz que se seguíssemos esses preceitos, seríamos todos perfeitos. Pois não teria aqui na terra nada de ódios, nada de dissensões, nada de pobreza. Pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E assim não veríamos mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. A caridade sem ostentação, meus irmãos, tem um duplo mérito. Pois, além da caridade material, ela constitui caridade moral, pois contorna a fragilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o favor sem ferir-lhe o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana. Pois há quem aceita um serviço, mas recusa uma esmola. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, enquanto a caridade orgulhosa sempre o humilha, e humilha muito. Outra coisa que precisamos compreender, meus irmãos, é que a caridade moral qualquer um pode praticar. É aquela que não custa nada de material, de dinheiro. Você não gasta dinheiro para fazer a caridade moral. Por isso, meus irmãos, ela costuma ser a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros. É suportar aquele meu irmão chato que me enche o saco, é suportar uma velhinha que repete uma história, repete uma história, repete uma história. Nossa, na fulana já contou essa história 500 vezes, mas não cansa de contar. Não é assim às vezes que a gente faz com os pobres que já estão mais assim, né? A cabecinha já não está lá muito dessas coisas, né? E vive do passado, né? Então, é difícil fazer, né? Mas Jesus nos diz que é o que menos a gente consegue, né? A gente vê que é o que a gente menos consegue fazer neste mundo, né? Onde nós estamos encarnados. Outra coisa que não devemos fazer também, como cristãos, é prestar benefícios, né? Escolhendo pessoas de determinado grupo ou religião.
O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o verdadeiro cristão só vê seus semelhantes como irmãos e não consulta antes de socorrer aquele que tem necessidade, nem a sua crença, nem sua opinião sobre o que quer que seja. Né? Ele não vai, o verdadeiro cristão, ele vai estar sempre socorrendo, sem lhe pedir, né, nenhuma satisfação sobre sua consciência, pois se ele for um inimigo da sua religião, este é o meio de fazê-lo amá-la. Do contrário, repelindo-o, né, você fará com que ele odie mais essa religião ainda. Que nós possamos, meus irmãos, seguir o preceito de Jesus, que diz para se amar até vossos inimigos. Que nós possamos colocar em prática todas as leis de Jesus, que nós ouçamos, mas que coloquemos em prática. Se a gente conseguir colocar um terço de todas as leis de Jesus que nós escutamos, que bons cristãos seríamos. Que Jesus nos abençoe essa noite. Que a paz esteja no lar de cada um de vocês. Que a saúde esteja na casa de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Pintar o seu mundo com as mais lindas cores que um dia encontrei no final do arco-íris. Quero moldar sua vida com as mãos de Deus, que fez pra você um castelo de amor e alegria. Quero mostrar a você que a vida é tão linda, trazer do arco-íris um pouco de tinta e colorir o seu coração. Quero buscar lá no céu a felicidade, contar em segredo que na sua idade nada tem maldade. Não tenha pressa de crescer, a vida tem sol, tem chuva de cores. Foi este mundo que Deus fez pra você. Que a vida é tão linda, trazer do arco-íris um pouco de tinta e colorir o seu coração. Quero buscar lá no céu a felicidade, contar em segredo que na sua idade nada tem maldade. Pressa de crescer, a vida tem sol com chuva de cores. Foi este mundo que Deus fez pra você.